Bom, vamos ver agora quais são as modificações necessárias para integrar o código do cliente ao servidor. Até agora eles são totalmente separados, não há nenhuma integração. Quando a gente pede via cliente para gravar um determinado aluno, esse aluno é gravado no array local do cliente e nunca chega ao servidor. De forma integrada, a gente vai ter o sistema como aqui nesse caso, onde toda vez que a gente for cadastrar um novo aluno, a gente vai ter ele efetivamente lá no servidor. Então aqui, se a gente acessando o servidor, enviando a requisição direto pelo browser, né, tendo digitado a URL da requisição do serviço alunos aqui, a gente vê quais são os alunos que estão disponíveis no servidor. Por enquanto só Rebeca e Guilherme, né? Depois do cadastro, a gente for lá pedir direto ao servidor informação, a gente vai ver que Vitória está lá também. Então, quais são as modificações no código necessárias para obtermos esse comportamento no servidor? Então, vamos dar uma olhada aqui no commit servidor integrado ao cliente, certo? São várias modificações, mas, por exemplo, as modificações em alunos são apenas para melhoria. Aqui antes a gente tinha essa atribuição nas metas, né, criando uma meta nova, mas isso na verdade não é necessário, porque a própria criação do objeto aluno já instancia esse atributo metas com um mapeamento zerado. Tá? Então era desnecessário isso, otimizamos aqui o código, ao mesmo tempo em que melhora a legibilidade, né, do código, um pouquinho mais melhora. As modificações mais importantes, elas estão aqui no serviço. Esse serviço antes ele simulava um servidor tendo um array de alunos, né, e métodos criar e pegar alunos e atualizar alunos, eles trabalhavam diretamente nesse array. Criar aluno, colocava um aluno nesse array local ao cliente. Isso não faz sentido num sistema real, foi apenas uma simplificação que a gente fez para ilustrar primeiro o código do cliente e depois ilustrar as necessidades de ajuste para integração com o servidor. É isso que a gente vai ver agora. Então, o aluno service, ao invés de ter esse array local, ele vai enviar requisições para o servidor. Então, se a gente olhar esse método getAlunos, o que é que a gente vê? Antigamente ele simplesmente retornava o array que estava localmente armazenado. Na verdade, retornava um novo array com clones dos objetos que estavam armazenados. E agora ele retorna esse método get, né, do tipo array de alunos, ou seja, um get que é suposto retornar um observable de array de aluno, certo? Então o get recebe um único parâmetro, que é a URL do serviço que a gente quer invocar. Caso um serviço com o método HTTP GET e com essa URL específica, né, /alunos e mais o endereço do nosso servidor, certo? E ele retorna um observable de array de aluno, porque não há nenhuma garantia que vai ser de fato retornado um array de aluno, caso algum problema ocorra, ou pelo cliente não ter acesso à internet, ou pelo servidor estar fora do ar, ou por algum outro motivo. Então, como não tem mais a garantia que a gente tinha antes de que iria ser devolvido um array de aluno, aqui potencialmente pode ser devolvido um array de aluno. Na verdade, o observable representa uma potencial lista de arrays de alunos. No caso, para esses métodos HTTP, como o GET, a lista de arrays de alunos só vai ter um único elemento, que é a resposta dada à requisição GET enviada. Mas em outros casos poderia retornar vários arrays de aluno, como como eu acabei de explicar, certo? E aqui então esse método get ele retorna esse observable, e a gente, em cima desse observable, a gente altera ele para que seja enviada a requisição duas vezes
caso a primeira requisição não seja bem sucedida. O método criar recebe um aluno e ele chama esse método post da API básica de Angular, ele recebe a URL do serviço, né? Então aqui a URL vai ser localhost 3000, que é o endereço do nosso servidor, mais o /aluno que indica o serviço para criar um novo aluno, já que é um post e um post /aluno é responsável. Se a gente olhar o código do servidor, a gente vai ver que isso é responsável por criar um novo aluno. Então, o primeiro parâmetro é de fato o endereço do serviço, o direcionamento para o serviço. O segundo parâmetro aqui é o conteúdo da requisição. A requisição criar, ela requer um parâmetro que é o aluno que vai ser criado, as informações do aluno que vai ser criado lá no servidor. E o terceiro parâmetro é o cabeçalho que vai ser enviado na requisição, cabeçalho HTTP. Então aqui ele foi criado antes, dizendo apenas que o conteúdo da requisição é no formato JSON. É um objeto JSON que vai ser enviado para o servidor. No caso, o objeto aluno é o que vai ser o conteúdo da requisição. Então esse método post, ele cria um objeto do tipo observable, no caso observable N, que é o tipo da resposta esperada dessas requisições. Lembre que o nosso servidor ele simplesmente retorna como resultado um objeto JSON não tipado de nenhuma classe associada, indicando ou sucesso como um dos atributos ou falha como outro atributo, né, com as mensagens associadas de sucesso e falha. Então, como isso não tem um tipo específico, esse post ele indica que no tipo associado qual a expectativa de resposta. Nesse caso, é desse tipo indefinido N, né? Então, esse post, na verdade, é uma família de métodos. Para cada tipo que a gente passar aí como parâmetro, é um método diferente. Esse é o post que recebe como resultado um observable de N, né? Então, essa primeira parte do código, ela prepara a requisição post a ser enviada, né, retornando esse observable, que é como se fosse uma potencial lista de alunos. Potencial no sentido de que pode ser que nunca volte um aluno, de fato, nunca venha a ser retornado um aluno, porque, por exemplo, o envio da requisição falhou, ou porque o cliente estava sem acesso à internet, ou porque o servidor estava fora do ar, ou porque até o servidor respondeu, mas a resposta não conseguiu chegar no cliente. Por algum desses motivos pode falhar. Então não há uma garantia de que vai ser retornado um aluno de fato. Então observa o aluno representa essa situação onde a gente pode ter alunos em potenciais, pode ter uma lista de alunos em potencial, mas pode ser que não consiga nenhum aluno, que haja uma mensagem de erro. Bom, em cima desse observable retornado pelo post, que representa possíveis respostas, uma lista de possíveis respostas da requisição HTTP. Nesse caso da requisição HTTP, a gente sabe que só há uma resposta, mas o tipo observable representa uma lista de possíveis respostas. Nesse caso, seria uma lista com apenas um elemento, né? Então esse post representa essa lista com possivelmente um elemento response enviado pelo servidor, e o pipe ele executa operações em cima desse observable, eventualmente transformando o observable, né? Então aqui o retry ele tem a semântica de se a primeira requisição não for bem sucedida, ele tenta, nesse caso aí retry 2, tenta até 2 vezes, se ela não for bem sucedida, tá? E o map, ele transforma o observable de N retornado pelo post em um observable de aluno. Veja que essa função que é recebida como parâmetro pelo map, o que é que ela recebe? Ela recebe como parâmetro um response, que é a resposta do servidor. E se essa resposta do servidor tiver um atributo success, o
que indica que o servidor realmente conseguiu criar um objeto, a gente retorna o aluno, se não, retorna null. Então esse map faz exatamente isso. Para as eventuais responses vindo do servidor, a gente sabe que só vem uma show derivative, então se vier uma response do servidor, ele vai retornar no aluno ou retornar null. Então isso transforma o observable de N no observable de aluno, certo? Então esse criar, ele prepara o envio da requisição post para esse endereço com esse conteúdo e esse cabeçalho, certo? E em cima dessa requisição, se ela não for bem sucedida, ele tenta 2 vezes em seguida e depois ele transforma o observable resultante, né, que é um observable de respostas do servidor em formato JSON, ele transforma isso num observable de alunos. Então, quem chamar esse método criar vai ter acesso a um observable de aluno, que é uma potencial lista de alunos, e depois a gente vê como vai tratar isso adequadamente. Já o método atualizar aluno é bem similar ao método criar aluno que a gente acabou de ver. Só que ao invés de chamar um post, a gente chama o método put dessa classe auxiliar HTTP, certo? Então essas são as modificações necessárias no serviço. Agora a gente precisa ver como é que essas modificações vão ter efeito nos nossos componentes. Porque na versão anterior do código, todos esses métodos criar, atualizar e get alunos, eles retornavam alunos, né, ou arrays de alunos, e com base nisso a gente manipulava essas informações no componente e direcionava a renderização do HTML de acordo com as nossas necessidades. Agora são retornados observables, né? No caso de criar e atualizar observable de aluno, certo? Como a gente está vendo aqui. No caso do get alunos, é retornado um observable de array de alunos. Então vamos dar uma olhada no código dos componentes, como é que isso muda, tá? Então aqui está o componente de alunos. Vamos olhar primeiro o método ng1init. Então esse método chama o getAlunos. Antigamente esse método retornava um array de alunos, aqui a gente está vendo, e esse array era imediatamente utilizado para setar o array de alunos do componente, que é o que é renderizado na lista de alunos que aparece logo aqui abaixo de onde a gente cadastra os alunos, tá? Só que agora esse getAlunos não retorna mais um array de alunos, ele retorna um observable de array de aluno. Para a gente conseguir consumir e observar os elementos que potencialmente vão aparecer nessa lista de arrays de alunos, que é o observable, a gente usa esse método subscribe. Então é isso que a gente está fazendo aqui. E o subscribe, ele nessa configuração aqui que a gente está chamando ele está recebendo 2 parâmetros, certo? O primeiro parâmetro aqui e o segundo parâmetro. Os 2 parâmetros são funções. A primeira função ela é utilizada em caso de sucesso, quando a requisição que o getAlunos prepara ela é enviada ao servidor e uma resposta é obtida com sucesso, ela retorna, no caso, um array de alunos. Esse array de alunos instancia a variável S e a gente seta o array de alunos do componente com um array de alunos retornado pelo servidor, ou seja, inicializando os alunos cadastrados, né, do componente como sendo os alunos cadastrados também no servidor, certo? E a segunda função
aqui tá, ela é usada em caso de notificação de erro. Então, em caso a requisição preparada por getAlunos, né, a requisição get preparada por getAlunos, ela não consegue ser executada de forma bem sucedida, a gente não consegue uma resposta, o observable não se traduz numa lista de array de alunos, tá? Então é enviada uma notificação de erro e é executada essa função daqui. O erro em si é capturado nessa variável, é usado para instanciar esse parâmetro MSG, né? E a gente abre um alerta com a mensagem contida nesse erro recebido, certo? Da mesma forma, no criar aluno, a gente tem uma modificação similar. Antes o criar aluno aqui, ele retornava um aluno, né, ou null. Então ele retornava um aluno caso a operação de criação tivesse sido realizada com sucesso e retornava null caso contrário. Agora o criar, ele retorna um observable de aluno. Então pode ser que eventualmente venha um aluno ou null e pode ser que nem venha isso, venha uma mensagem de erro indicando que a requisição preparada por esse objeto criar lá no serviço, ela não tenha sido efetivamente enviada ou respondida pelo servidor. Tá? Então, nesse caso, o subscribe, de novo aqui, não, em caso de falha do observable, em caso de não sucesso da realização do observable em um aluno de fato, certo? A gente a gente invoca um alerta com uma mensagem de erro, e em caso de que o observable realmente retorne um aluno, esse aluno é usado para instanciar esse parâmetro AR da função e a gente executa o corpo da função, né, verificando se o aluno retornado é diferente de null, a gente coloca ele no array e zera todos os campos de aluno do formulário. Se não, a gente seta CPF duplicado como um true. De forma similar, no componente de metas, a gente tem o mesmo código exatamente aqui em ng onInit, código similar, e no atualizar aluno a gente também usa um subscribe. O atualizar aluno antes retornava um aluno, então aqui a gente também usa um método subscribe no atualizar aluno, que ele retorna um observable de aluno. Então pode ser que venha aquilo a se tornar um aluno de fato, ou pode ser que não, venha uma simples notificação de erro. Então aqui a gente tem as duas funções. Em caso de erro a gente vai fazer isso, em caso de sucesso a gente faz isso. Em caso de que seja realmente retornado um aluno, ele é usado para instanciar esse parâmetro A, e se esse aluno for null, é uma indicação de que o servidor ele até tentou realizar a operação de atualização, mas não conseguiu. Possivelmente porque não existe nenhum aluno com CPF que a gente gostaria de atualizar. Então o servidor retornou essa indicação, né? Então o serviço do cliente transformou isso em null. Então a gente verificando o null aqui, certo? A gente dá essa mensagem de erro porque é algo totalmente não esperado. Por esse sistema aqui, como toda vez que a gente chama um atualizado do servidor, a gente chama isso com base nos alunos que estão apresentados aqui em metas, certo? Não, nesse momento da atualização aqui, não faz sentido, né, o servidor não conseguir atualizar esse aluno, porque o aluno já está cadastrado. Então, se por algum acaso acontecer esse problema, é um erro inesperado. Isso é um bug no código e a equipe de desenvolvimento precisaria saber. Então, por isso que a gente está apresentando essa mensagem de erro aqui. As outras modificações, como aqui no cadastro de alunos, são simples refatorações para tornar o código mais legível. No servidor também algumas refatorações, mas esse código aqui específico que permite a gente ter acesso ao sistema, né, ao servidor do sistema, tanto direto pelo browser como via
via chamadas da GUI,